Sejam muito bem-vindos à quarta aula da imersão Destrave seu potencial comunicativo. E chegamos, enfim, à última aula aqui da imersão. Olha só, fica comigo até o final que eu tenho uma novidade para vocês, ok? Você vai saber como ganhar o meu bônus surpresa que eu prometi para você lá no momento que você fez a inscrição para essa imersão. Você vai saber como receber esse bônus surpresa e também receber os outros bônus que eu falei lá no momento que você fez a inscrição aqui para essa imersão, ok? Combinado? Bora lá então! Na aula de hoje nós chegamos ao último pilar de consciência, que alavanca os seus resultados de comunicação e oratória. Lembra dos pilares que eu falei para você lá na aula 1? Aqueles pilares que é importante que você tenha um nível de consciência deles para que você saiba o que você tem e o que você pode fazer para melhorar, para desenvolver ainda mais a sua consciência em cima de cada um desses pilares. Conforme o seu nível de consciência for expandindo em cada um desses pilares, ele vai alavancando os seus resultados. Então, rapidamente eu vou repetir sobre quais são esses três pilares. O primeiro pilar é o pilar de comportamentos. Então, quais são os comportamentos que você possui e que você pode desenvolver para melhorar ainda mais as suas habilidades de comunicação e oratória? O segundo pilar é o pilar de competências. Qual é o nível de consciência que você deve ter relacionado a competências que você pode melhorar e que você já tem, que pode utilizar para melhorar ainda mais as suas habilidades de comunicação e oratória. E o terceiro pilar é o pilar emocional, que é o pilar da aula de hoje. Então, olha só, esses três pilares funcionam como se fossem engrenagens. Olha só, engrenagens. Pensa por um momento como que funcionam as engrenagens. Elas possuem conexões perfeitas, não é verdade? Elas devem estar em perfeito equilíbrio. Se isso acontecer, o que elas fazem? Elas fazem um processo de alavancagem. Então, o que tiver aqui será alavancado. Se você tem esses três pilares muito bem equilibrados, comportamentos, competências e emocional, o que eles fazem com as suas habilidades de comunicação? Eles alavancam os resultados e os seus resultados passam a serem muito significativos e perceptíveis, ok? Não é isso que você deseja? Então não adianta, tem muita gente que fala assim, eu vou cuidar só do pilar de comportamento, ou então vou cuidar só do pilar de competência, ou então só do pilar de emocional. Não adianta, você tem que olhar para os três pilares como um todo, para que eles se conectem perfeitamente dentro da tua personalidade, e aí sim você faça o processo de alavancagem de resultados. Então, quanto maior relacionado ao pilar emocional, quanto maior a sua clareza sobre as suas próprias emoções, você vai saber melhor qual comportamento você deve adotar naquele momento para atingir o resultado que você deseja, o objetivo que você deseja, ok? Então, Leandro, como que eu posso melhorar ou como é que eu posso lidar melhor com as minhas emoções? Se eu fosse responder apenas uma coisa para você, eu diria o seguinte: autoconhecimento. Vou repetir. Autoconhecimento. Não existe outra maneira de você aprender a lidar com as suas emoções e aprender e a ter o nível de consciência de comportamentos e competências. É autoconhecimento. Autoconhecimento puro. Por exemplo, vamos imaginar que você, no momento de realizar ali uma oratória em público, falar em público, você trave. Ok? Você trava. O que te trava? Se você for analisar profundamente o que te trava, é uma emoção. Ok? É uma emoção. E essa emoção, você pode eliminar ela, porque tem gente que fala, Leandro, olha, eu travo em público, eu sinto essa emoção, como é que eu elimino essa emoção? Você não elimina uma emoção. Aproveita ela. A emoção é energia. Você deve navegar pela sua emoção. Navegar. Primeiro, como é que você faz isso para navegar na sua emoção? Primeiro, você tem que saber que ela vem. E como ela vem. Ela vem, como ela vem e o que ela impacta.
O que ela causa em você? Então esse é o nível de consciência. A partir do momento que você tem esse nível de consciência, você sabe que ela vem, sabe como ela virá, e você sabe o que ela vai impactar em você, aí você desfruta dela quando ela vier. Você pega carona nela e direciona essa energia, essa emoção, para onde você deseja, para o objetivo que você deseja conquistar. E existem duas formas de você fazer isso, duas formas de você ganhar aprendizado emocional para você poder fazer isso. Duas maneiras. A primeira maneira é a mais difícil de todas, que é de dentro para fora. Eu costumo dizer que essa maneira, ela é difícil em qual sentido, Leandro? Em qual nível que ela é difícil? Ela é difícil igual um exemplo de você querer andar de bicicleta pela primeira vez, só que sem rodinhas. Pela primeira vez, você vai aprender a andar de bicicleta pela primeira vez, só que você vai tentar sem rodinha. Você consegue aprender? Claro que você consegue aprender. Você consegue desenvolver? Claro que você consegue. Só que imagine quantos tombos, quantas quedas você vai ter até você conseguir aprender. Então é o caminho mais difícil, ok? Por quê? Porque você está buscando entender naquele momento ali, você está buscando entender o que está se passando internamente. Só que geralmente, quando você está neste estado, quando você está neste momento, você já está dominado pela emoção. E a emoção, muitas vezes, bloqueia a tua consciência. Ela bloqueia a tua consciência. Olha, por exemplo, o branco de esquecer as coisas no momento de falar, né? Principalmente em público. O que significa isso? É uma emoção que está bloqueando a consciência. Então a emoção, muitas vezes, ela vai bloquear o seu nível de consciência. Não é sempre, mas muitas vezes isso vai acontecer. Por isso que esse é o processo mais difícil. Porque você quer entender o que você está sentindo no momento que você está sentindo. Só que sem conhecer necessariamente o que gerou aquela emoção. Então a emoção vai tapar o seu nível de consciência para que você reconheça o que gerou aquela emoção. Então perceber os gatilhos externos, perceber isso é um dos melhores passos para você melhorar a consciência sobre a sua emoção. Olha só, nós não mudamos aquilo que nós não temos consciência. Não mudamos aquilo que não temos consciência. E a segunda forma de você melhorar esse aprendizado emocional é justamente esse, de fora para dentro. De fora para dentro, utilizando a sua percepção e a sua observação de maneira analítica. Então, olha só, como assim? Eu vou explicar para você passo a passo. Primeiro, você vai ter consciência do fator externo. Pega uma folha e um papel, pensa por um minuto, qual é o fator externo que gera aquela determinada emoção em você de falar em público. Qual é o fator externo? É alguém falar para você sobre falar em público, sobre oratória? É alguém falar que você vai dar um treinamento? É alguém falar que você vai gravar um vídeo? Qual é o fator externo que acontece que vai disparar, gerar aquela emoção em você? É colocar a câmera na tua frente e falar, fala? Qual é o fator externo? Qual é o evento, o gatilho, o contexto, o estímulo? Enfim, qual que é a situação? O que você está ouvindo? O que você está vendo que vai disparar aquela emoção em você? Esse é o primeiro passo. Anota tudo. Segundo passo. Vamos pensar na emoção. Pura e simplesmente. Qual é a emoção que dispara em você? Qual o sentimento? Qual a emoção? Qual a fisiologia? O que acontece? Como acontece? Né? Você começa a suar, seu corpo começa a tremer, seu coração acelera. O que acontece? O que e como acontece? Sua fisiologia, dá vontade de você ir no banheiro? O que acontece? Descreve tudo, minuciosamente. Escreve tudo. Escreveu? Legal. Agora, terceiro passo, o passo mais importante. Quando a emoção chega, quando ela vem, qual é o padrão sistemático
padrão de repetição que acontece? Quais são os pensamentos que acontecem com você? E quais são as atitudes que acontecem com você? Ou pensamentos ou atitude. É muito mais pensamento do que atitude, ok? O pensamento vem primeiro do que a atitude. Mas quais são esses pensamentos? Então você está ali naquele momento e vem uma série de pensamentos que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. O que acontece? Essa série de pensamentos geram sentimentos que explodem em comportamentos e atitudes. E aí realmente você não faz, você trava ou tem comportamentos e atitudes que não são condizentes com aquilo que você precisava fazer. Então, qual é o padrão de repetição que acontece? O que você faz ou o que você não faz e que deveria fazer? Escreve tudo minuciosamente. A partir do momento que você fez isso, pronto, você tem a consciência do padrão. E aí você observa se o padrão é negativo ou se é positivo. Se te trava, é negativo. E padrões negativos são processados e repetidos porque você não teve melhora de aprendizado emocional. Você tem que reconhecer isso. Você tem que reconhecer que a falta de conhecimento de qual competência você pode utilizar, que você já tem, está te atrapalhando. Você tem que reconhecer que não saber qual comportamento que você já usou em outras situações, poderia utilizar agora, poderia adotar agora, está te atrapalhando. Você tem que ter esse nível de reconhecimento. E quando você reconhece os padrões de pensamentos e de atitudes, vem uma coisa fundamental, chamada decisão e escolha. Que é onde você decide. E aí? Continuar ou mudar? Melhorar ou ficar do jeito que está? Então você reconhece os padrões, entende os fatores limitantes que você possui, entende o que você tem de melhor e que você deve utilizar mais, decide e escolhe como lidar com as suas emoções ou como pegar carona em determinadas emoções que vão ser disparadas de qualquer jeito, e isso vai te gerar novos comportamentos. Por exemplo, se você entende isso naquele momento que dispara aqueles pensamentos de eu não consigo, eu não vou conseguir, não vai dar, eu vou ficar nervoso, e você já tem esse nível de consciência e você muda esses pensamentos naquele momento que a emoção vem, você começa a focar na importância que a sua mensagem tem para os outros, você começa a focar, a pensar de que você realmente está preparado, você planejou, você tem todo o contexto, você começa a pensar de que realmente o que importa é o que você planejou, é o que você executou e você está ali para isso. Lembre-se do espelho que eu já falei aqui para vocês. Existem 3 situações quando você se apresenta, quando você grava um vídeo, quando você se comunica. Como você se vê, como os outros te veem e como realmente é. E o que mais importa é como você se vê. Começa a acreditar nisso desde já. E aí isso vai aumentar, melhorar a sua capacidade de conduzir as suas emoções. É simples? É óbvio que não é simples. Senão você não estaria aqui na imersão, não é verdade? É óbvio que não é simples. Mas é impossível? Jamais. Se você quer conduzir melhor as suas emoções, eu vou te dar mais um passo a passo. 2 coisas. Anota aí, 2 coisas. Motivação interna e otimismo. Motivação interna e otimismo. São 2 coisas fundamentais para o teu processo de desenvolvimento. Você tem que se motivar. Para de querer que os outros te motivem. Você tem que se motivar. Busque o que você precisa para entrar em ação. Busque o que você necessita para estar automotivado. É você que tem que buscar essa automotivação. E a partir do momento que você estiver automotivado, parte para a ação. Só que parte para a ação com o segundo, otimismo. Parte para a ação com otimismo.
que o que você está fazendo é o caminho mais adequado que você já estudou para atingir o resultado que você quer, que você deseja e que você vai conseguir. Que você vai fazer até conseguir. Então vai com otimismo. Isso vai te dar o quê? Empenho. E quando você entra para realizar algo com empenho, isso te dá prática. E prática te leva a novas experiências e novos resultados. Mas você não pode esquecer de uma coisa fundamental que você tem que ter a partir do momento que você age, a partir do momento que você se coloca em ação. Que é o quê? Análise, melhoria, repetição. Análise, melhoria, repetição. Então, prática, análise, melhoria e ação e prática de novo. É um ciclo. Um ciclo que vai te levar a novos resultados e novas experiências que vão ter um impacto direto nas suas próximas decisões e nas suas próximas metas e próximos objetivos. E se você realizar este processo no desenvolvimento das suas habilidades de comunicação, isso vai te dar uma competência incrível chamada empatia. Competência da empatia. Tão falada hoje, tão cobrada hoje e tão pouco aplicada hoje no mundo em que vivemos. A capacidade de empatia, a competência de empatia, de se colocar no lugar do outro, de se conectar com o outro, hoje é muito valorizada. E você pode ser essa pessoa que possui essa competência. Depende apenas de você, ok? Por quê? Porque falar bem, influenciando as outras pessoas, é uma habilidade conquistada. Você não nasce com ela, é uma habilidade conquistada. Através de quê? Prática, análise, melhoria e repetição. E pensando nisso, eu gostaria de te apresentar um treinamento que eu tenho chamado Fale Bem. É um treinamento totalmente prático de 5 dias de duração, 5 noites, ao vivo comigo pela internet. São mais de 14 horas de desenvolvimento ao vivo comigo pela internet. É um treinamento prático para você vender, para você apresentar ideias com persuasão e influência, aproveitando e usando o que você tem de melhor, a sua própria personalidade. Olha só, você vai projetar uma imagem confiante e simpática, você vai adequar o seu discurso de acordo com os perfis apresentados aqui na imersão, você vai estruturar uma apresentação em público, presencialmente ou então em vídeo, e você não vai receber tudo isso na teoria, você vai realizar tudo isso na prática. Controle emocional, projeção confiante, produção de impacto, persuasão, neurociência, PNL, postura de palco, psicologia positiva, recursos de oratória, expressão vocal, storytelling, a habilidade, a capacidade, a arte de contar histórias, recursos audiovisuais, como utilizar e o que funciona melhor para a tua personalidade, expressão corporal, enfim, você vai ter tudo isso em 5 dias, 5 noites, mais de 14 horas de desenvolvimento ao vivo comigo pela internet. Então confira a data que eu vou divulgar lá no grupo de WhatsApp especial aqui da imersão, que eu vou divulgar mais informações sobre esse treinamento lá no grupo de WhatsApp. Se você não está lá, corre e entra nesse grupo o mais rápido possível. Então vamos lá. Deixa eu começar revelando para você o meu bônus surpresa. Quando você fez a inscrição lá nessa imersão do Destrave Seu Potencial Comunicativo, eu te ofereci uma série de bônus, inclusive um bônus surpresa. E eu quero começar revelando qual é esse bônus surpresa. Eu acabei de te apresentar o treinamento Fale Bem. E esse treinamento, ele possui um investimento individual de R$ 499. É isso mesmo que você ouviu, R$ 499.
E o meu bônus surpresa é o que eu quero te entregar, R$200 de desconto. Vou repetir, R$200 de desconto para você fazer o Fale Bem comigo em 5 dias ao vivo pela internet. Ou seja, de R$ 499 você vai pagar apenas R$ 299. E ainda vai poder dividir esse valor em até 12 vezes. Aí eu te pergunto, quanto que vale o desenvolvimento das suas habilidades de comunicação? Quanto que vale a conquista dos seus objetivos? Quanto que vale você descobrindo passo a passo o que você possui de melhor na sua própria comunicação, na sua personalidade? Quanto que vale você fazer isso ao vivo comigo, praticando a sua capacidade de influência? E olha, praticamente uma turma VIP. Isso mesmo, uma turma VIP, porque essa será uma turma fechada apenas para 10 participantes. Somente 10 participantes terão direito de realizar essa turma do Fale Bem. Por que, Leandro? Por que somente 10? Porque eu quero dar atenção exclusiva para o desenvolvimento dessas 10 pessoas. Por R$ 299, esse preço é imbatível, incomparável se você for fazer uma análise do que você tem para ganhar. Então olha só, lá no grupo de WhatsApp eu vou informar a data desse treinamento do Fale Bem e como vocês podem garantir esse desconto de R$ 200 e garantir também a sua vaga nessa próxima turma do Fale Bem, ok? Os demais bônus são o e-book sobre o Fale Bem, que eu te prometi, a gravação de um treinamento chamado Comunicação que Influencia e um PDF, um e-book também sobre gatilhos mentais. Todos esses bônus, fica atento ao seu e-mail, que assim que terminar aqui a 4ª aula, você já vai receber esses bônus um a um no seu e-mail. E o certificado para você que realizou aqui essas 4 aulas comigo da imersão, o meu time vai te chamar pelo WhatsApp para te enviar esse certificado. Pessoal, lembre-se lá do que eu falei da fórmula de performance para aumentar o seu potencial comunicativo. 10% está no conhecimento que você adquire, ou seja, apenas 10% é o conhecimento que você adquire. Então, isso foi o que eu te entreguei aqui na imersão. Agora, 20% está no feedback, na mentoria que você recebe. 70% está na sua execução, está na prática, está na análise, na repetição. E isso é o que eu te entrego através do Fale Bem. A minha garantia incondicional para você é a seguinte, que toda relação comercial tem de haver uma garantia. Então eu vou te dar uma garantia incondicional. Se você tomar a sua decisão de fazer o Fale Bem comigo e não perceber nenhum tipo de desenvolvimento, eu devolvo integralmente o seu investimento sem questionamentos. É a minha palavra para você. Essa é a minha garantia incondicional. E olha, tá gravado em vídeo, hein? Então, tudo, absolutamente tudo na sua vida começa com uma decisão. Uma decisão é capaz de mudar todos os seus resultados. Então, se tudo começa com uma decisão, decida sempre evoluir. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Evolução sempre. Te vejo no Fale Bem.